rumo ao terceiro litro de café do dia, falar sobre um texto que fala sobre o direito de crise e o papel dos tribunais constitucionais. No caso aqui de Portugal, o nome do texto é Estado de Crise Econômico-Financeira e o papel do Tribunal Constitucional, da Maria Benedita Urbano. É um texto que vai abordar se o Tribunal Constitucional tem que ser sensível ou não no estado de crise ao avaliar as políticas implementadas pelo legislador, pelo parlamentar, pelo executivo, enfim, por algum dos poderes. Qual seria seus parâmetros de análise de alguma política, né? Será que ele deveria se imiscuir? Será que ele deveria estar mais presente na análise das medidas adotadas em contextos de crise econômica e financeira? Então é isso que o texto vai analisar. Lógico que ele não vai dar uma resposta, mas vai, no final, dar algumas hipóteses de como o tribunal poderia atuar. No caso, de que formas, né? Não necessariamente boas ou ruins, mas algumas formas que o Tribunal Constitucional poderia se posicionar frente a medidas de crise, né? Então, existem, ali parte do pressuposto aqui, firma 3 hipóteses aqui, basicamente. A primeira é quando uma Constituição ela autoriza, consagra expressamente um estado de crise no bojo do seu texto, né, como algo bem específico mesmo, e aqui, por óbvio, o Tribunal Constitucional ele teria uma restrição muito maior a analisar as medidas de crise, mas ressalto que não é o comum existir alguma cláusula específica autônoma para medidas de crise econômica financeira. Até porque, se existisse, isso colocaria graves riscos para o ordenamento, uma vez que ela poderia ser invocada em situações que não seriam de crise, impondo medidas restritivas, ainda que não houvesse uma situação que o justificasse, medidas restritivas de direitos fundamentais. E também é difícil e também contraproducente considerar algumas situações específicas na Constituição relacionadas à crise. Imagina a Constituição, no atual momento, prevê que, uma hipótese que alguma pessoa come um morcego e causa uma epidemia viral. Né? Isso é inconcebível. O legislador não tem, ainda que tivesse a criatividade toda, ele não tem esses poderes sobrenaturais de prever essas determinadas situações. Mas se houvesse uma cláusula autônoma na Constituição, isso limitaria a atuação do Tribunal Constitucional, uma vez que as medidas restritivas estariam balizadas pelo próprio Constituinte, autorizadas pelo próprio Constituinte. Uma segunda expressão dessa autorização seria alguma disposição que coloque grave crise, uma situação mais genérica na Constituição. Quando, por exemplo, prevê o estado de sítio, o estado de defesa, né? Aqui, isso já aconteceu em algumas constituições, que era realmente também extremamente perigoso, que ele coloca na Constituição de Weimar, de 1919, a Constituição Espanhola, de 1931, que colocava alguns artigos que prescreviam quando houvesse notória iminente gravidade, o governo poderia suspender certos direitos, certas disposições do determinados direitos, pode restringir a liberdade de opinião, expressão, liberdade de reunião, né? Algumas questões que estão previstas genericamente, suspensão de direitos, né? Como, enfim, direitos de associação, reunião, que a gente tem como medidas de autorização de estado de sítio ou estado de defesa, né? No caso, a Constituição portuguesa não consagra nenhuma norma semelhante, né? Mas, de qualquer modo, isso ainda limita a atuação dos poderes do Tribunal Constitucional para apreciação dessas medidas. Uma terceira via, né, seria uma Constituição omissa, que nada prevesse sobre essa figura de um estado de crise econômica financeira,
Nesse sentido, o direito seria fundamentado em algumas questões relacionadas aos próprios valores, né? Como e aqui sim fundamentaria um controle mais incisivo do Tribunal Constitucional, mas seriam alguns valores como, e aqui eu estou procurando, a ordem social, a ordem econômica. Não vou. Eu vou sim. Vou sim. São valores gerais, né? Que não é um dispositivo que fala sobre um estado de crise, mas são valores que, por meio deles, visualiza-se que poderia haver a restrição de algum direito para garantir outro, né? Então, nessa possibilidade, haveria, sim, total uma abertura para esse Tribunal Constitucional atuar, né? Por exemplo, e dar alguns exemplos a título ilustrativo, né, para mencionar o direito de crise e a sua legitimidade, ele coloca algumas questões que já aconteceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, e que, de certa forma, restringiram os direitos de cidadãos em prol, né, ou para como justificativa algumas políticas adotadas. Na Inglaterra, ele cita o Defence of Realm Act, que conferiu poderes excepcionais para ajudar as forças de guerra, por exemplo, a requisição de edifícios e além da tipificação de novos crimes. Além disso, teve o Emergency Power Act, que estabeleceu aqui a faculdade de ser proclamado um estado de emergência, e aí legitimaria o direito à greve, né, que sempre que ocorresse. E legitimar o direito à greve, já sabe, né? É como se você influenciasse os direitos dos trabalhadores e tirasse as defesas deles, né? Enfim, também autorizava a interferência no suprimento, na distribuição de suprimentos como água, alimentos, combustíveis, né? Até autorizava interferência nos meios de locomoção, né? Uma outra questão foi o Emergency Power Defense Act em 1939, que foi uma lei que conferia plenos poderes ao administrador, né? Autorizando medidas destinadas a assegurar alimentos e serviços indispensáveis à vida da comunidade. Que a gente vê esse clima entre guerras, né? Que é realmente guerra vale tudo, né? Foi uma questão mais ou menos assim, né? Então, a legitimidade do estado de crise, ela pode ser explicada basicamente por duas teorias aqui, né? Umas teorias jurídicas e teorias políticas. Enquanto as jurídicas, elas buscam enquadrar juridicamente o estado de crise, o estado de exceção ou de necessidade, né? As teorias políticas, elas não buscam uma justificação para a situação de crise, mas de todo modo ambas consideram que há uma necessidade premente para a adoção de medidas excepcionais, né? Algumas das teorias jurídicas, né, é a teoria que considera a necessidade como uma fonte do direito, né? Outras teorias que consideram que o Estado seria titular de um direito de necessidade quanto um direito suprapositivo, né, que não estaria positivado, justamente não estaria constitucionalmente previsto, mas seria alguma coisa relacionada ao direito natural, e aí permitiria que, em casos extremos, por exemplo, de guerra ou de alguma calamidade, a atuação de forma excepcional, com poderes além do normais, né? Outra teoria sustentou que, francesa, do Hariot, que colocou uma noção de se inspirou na realidade uma noção de legítima defesa do direito internacional para colocar para o próprio direito constitucional, ou seja, âmbito interno, reforçando os poderes do executivo com poderes excepcionais, com medidas temporárias, né,
que colocariam primazia do executivo sobre o legislativo em nome da sobrevivência e da continuidade do Estado, né? Enfim, algumas teorias jurídicas tentaram fundamentar e enquadrar constitucionalmente essas medidas, enquanto outras teorias políticas, né, que rejeitavam a questão de enquadramento jurídico, na realidade acham desnecessários, né, vem como alegando poderes excepcionais tanto da magistratura, que entra com questões mais antigas, né, em relação à ditadura, no razão de estado do constitucionalismo antigo, né? Então são medidas que não mais têm uma aplicabilidade no Estado democrático, né? Enfim, são medidas que, diferentemente das teorias jurídicas, tentam colocar essas medidas mais restritivas de direitos como independentemente de política, mas basicamente por poderes aos poderes atribuídos, né? Por competências excepcionais atribuídas a ele, de forma política, né? De forma que a própria organização do Estado já vem no pacote, né? Esses excessos de poderes. Então, o que eu estava procurando, que eu me lembrei, é justamente como se justificaria, como se legitimaria a atuação em uma Constituição, a utilização de medidas restritivas em uma Constituição omissa, né? E aí vem questões que estão ínstas à Constituição, valores que estão espalhados no texto da Constituição. Por exemplo, seria um estado de anormalidade, um estado de necessidade, promoção do bem-estar, da qualidade de vida, uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Todas essas ideias formariam uma teia, né, de valores que autorizariam medidas em algum estado de emergência, que muito tem a ver com a nossa situação, né, atual. E aí, o papel do Tribunal Constitucional, até então, principalmente nos entreguerras, se mostrou bastante tímido, né? A posição desses juízes até então era bastante desconfortável, né? E não queriam entrar na política. E aí ele coloca o exemplo, por exemplo, em situações de terrorismo, depois do 11 de setembro, em que teria que haver um balanceamento entre direitos, privacidade, intimidade e valores de segurança nacional, né? O que deixava, em relação a esse controle dessa legislação antiterrorista, os juízes de uma forma bastante desconfortável, né? Porque eles teriam que, para garantir a segurança do Estado Nacional, violar a intimidade de pessoas que muitas das vezes não têm envolvimento com o terrorismo, né? Então, o Tribunal Constitucional fica numa sinuca de bico, né? Apesar de ostentar os seus plenos poderes, né? Coloca-se aqui sempre que ele não é um ser indefeso. O Tribunal Constitucional, os juízes e magistrados, eles ostentam poderes que têm o direito, que os fazem com o direito de errar por último, né? Apesar de serem muito criticados. Mas não estão dispensados de qualquer forma, apesar de ser uma situação desconfortável, não dispensa, não deixa eles omissos em relação ao controle. E aí, eles podem atuar de algumas formas, e essa parte do texto que me chama a atenção, porque vai colocar os posicionamentos possíveis de um tribunal constitucional, né? E aí um dos primeiros, né, um dos primeiros posicionamentos já é quando há abusos, né, o direito de combate à crise vai ter que estar sim sujeito ao Tribunal Constitucional, uma vez que não é um direito criado além do constitucionalismo, né? A criação da legislação de crise, tendo ou não medidas que interfiram em direitos, correspondem por um outro lado, uma tentativa de assegurar um direito maior, né, que, por exemplo, uma circunstância foi criado. E
como afirma um autor que ele cita, o direito, a necessidade já é suficiente para justificar o recurso aos meios improvisados. A necessidade. Tudo bem. Mas a necessidade não é suficiente para conferir uma correção, uma condicionalidade aos meios empregados. Então, aqui, deve-se aceitar que os poderes excepcionais de emergência não se regem pelo texto constitucional, e sim o Tribunal Constitucional tem que estar atuante, né, para esse controle, mas estar sempre atento que é um controle jurisdicional e não um controle político, né? Então, não deve-se, por essa concepção, colocar o poder judiciário à parte desse controle. Então, ele deve controlar, sim. Uma outra forma de das cortes se posicionarem é a tentativa de conciliar os imperativos da necessidade com a observância da legalidade. Por outras palavras, seria como se o juiz tivesse que acomodar a Constituição nas situações de emergência. Para o autor não parece, e para mim também não me parece a situação, o posicionamento mais adequado, porque o juiz não está ali para ficar sabatinando medidas de emergência. Ele precisa ser isento e controlar. Ele não precisa ficar achando justificativa, em base em princípios, de porque justifica uma atuação mais restritiva do Estado, né? Então, não é esse caminho que tem que ser seguido. Uma outra questão que os tribunais podem assumir é ter em mente que a sua atuação, né, é que não seria um posicionamento, mas seria uma situação, né, ter em mente que a situação de emergência pode levar em que eles possam ser mal compreendidos, né, pela população em si, uma vez que, ao definir a constitucionalidade ou não de uma medida restritiva, eles vão estar tendo apoio de uma parte da população ou seriam rejeitados por outra parte da Constituição, né? Enfim, é mais aqui não seria um posicionamento, né? Mas seria realmente, eles têm que estar ligados, os juízes, para essa consequência da atuação do Tribunal Constitucional, né? Uma outra questão é considerar o princípio entre aspas, do indúbio pró medidas anticrise, né? Que o Tribunal Constitucional ele vai ter que, apesar de não ser um órgão político, né, ele é um órgão de relevo político e vai ter que tentar entender a medida anticrise, aqui não é bem enquadrar, mas é tentar enxergar alguma questão, se tiver alguma direitos conflitantes, né? Direitos de restrição da propriedade, mas um outro direito para assegurar a habitação, a moradia popular. Enfim, algum direito assim. Eles deveriam considerar isso e ter uma tendência para assumir que a medida de exceção foi corretamente tomada. Se há alguma dúvida na hora de ponderar, que tenha dúvida em prol dessa medida, né? Uma outra questão é considerar, por meio de harmonizações, de ponderações do princípio da proporcionalidade, que eles devem fazer sim um juízo de constitucionalidade sobre as normas jurídicas. E que uma medida de exceção hoje pode não ser adequada hoje, pode não ser também adequada no futuro, né? Então, essa ponderação e essa harmonização da medida de crise é uma forma deles atuarem, né? Enfim, uma vez que as soluções que eles vão propor não vão ser imutáveis e muito menos únicas, né? Então, a realidade constitucional ela influi a Constituição, né? Se determinada situação hoje é permitida, eu não posso nada garantir que ela vai ser permitida daqui a alguns anos em uma outra situação de crise. Então, basicamente, eu não posso me basear em situações de crise no passado, ainda que sejam parecidas, né? Se faz a necessidade, subjaz a necessidade de haver a ponderação de um equilíbrio, né, no momento presente. Uma outra a questão é o juízo de constitucionalidade, né, ter
sobre as medidas anticrise tem que estar antecedidos de uma questão prévia que o justificam, e deverão ser abordados aqui dois problemas que vão ser: um, ligado à legitimidade da invocação da grave crise econômica financeira. Por que foi? Foi uma crise pandêmica? Foi uma crise econômica? E, por outro lado, tem que ser considerados alguns valores e bens constitucionais que vão ser capazes de justificar essa medida de exceção. E medida de exceção, e leia-se temporária, para justificar essa também a atuação dos juízes, né? Que seria mais ou menos ver se realmente é validada a medida dotada, ela é adequada para a sua justificação, né? E por que os poderes emergenciais, os poderes provisórios, né, são adequados para a situação de emergência presente no momento, né? Por fim, e eu acredito que também essa seja adequada, que a apreciação dos juízes sobre a conformidade da Constituição e as medidas legislativas vão depender da natureza das medidas. E é óbvio, né? Esse é o papel do juiz ali, de um controle posterior, verificar se aquela medida realmente foi proporcional, né? Com algumas tendo em mente algumas características dessas medidas de crise. Por exemplo, vai que aproveita uma medida de crise, aproveita para cortar um direito constitucional de forma permanente, né? Isso seria questionável, né? Algumas características de crise, né, que habituais de um direito de crise que a Benedita cita a adequação das medidas do objetivo de combate à crise, né? Uma outra é o caráter temporário e a outra seria a fundamentação das medidas anticrise, né? Uma conclusão aqui seria que desse papel, que seria que os juízes cabe apenas ao julgamento jurídico dessas medidas, né? Desse estado de crise. Não cabe fazer um controle político de conveniência ou de oportunidade, né? Ou de se haveria um outro partido que propôs uma medida mais adequada, por exemplo. Não cabe fazer um controle de forma a legalizar essas medidas ou constitucionalizar essa medida, porque isso torna perigoso demais. Constitucionalizar uma medida para depois você... isso poderia ser uma sabatina, né, imagina que o Poder Judiciário seja todo indicado pelo Executivo. Tu teria o Judiciário que estaria sabatinando essas medidas draconianas do Poder Executivo, né? Então, o que cabe é justamente fazer um controle casuístico sobre as medidas, né? Mas é importante dizer aqui que eles não podem se furtar. Imagina que um tribunal constitucional se furte a analisar uma medida de emergência. Isso seria o mesmo que permitir que o Poder Executivo ou Legislativo tomasse as medidas que eles bem entenderem. Então é necessário ainda que eles não estejam atuando controlando essa expectativa de que medidas podem ser controladas. Isso é fundamental para que abusos não sejam cometidos por parte de poderes excepcionais, né? Então, o que tem que ver aqui é que, apesar da Constituição muitas das vezes não fornecer mandamentos específicos para justificar medidas de crise, existem sim valores, com base neles podem ser ponderados e chegar a determinadas justificações para algumas medidas interventivas, e essas medidas elas não podem fugir do controle do judiciário, porque se assim o fosse, haveria um convite para que excessos fossem permanentemente tomados. E lembrar aqui que essas medidas interventivas do direito de crise têm que ser de forma excepcional, né? E aqui eu coloco um parênteses, né? O que querem fazer aqui nas nossas reformas, reforma administrativa, enfim,
ela é uma tentativa de mudar permanentemente com uma justificativa de uma medida de crise excepcional. Então veja, existe questões que utilizam de uma crise para justificar uma medida que alteraria a Constituição de forma permanente. Então é bastante perigoso olhar e não ter um controle sobre esse tipo de medida, seja a medida legislativa, seja a medida do Poder Executivo, né? Então basicamente é isso.